Olá, eu me chamo Fernando e esse vídeo eu gravei especialmente para te explicar o que é o meu consultório financeiro, para que você entenda a nossa missão, para que você entenda o nosso trabalho neste Brasil e até fora do Brasil. O meu consultório financeiro, ele começou com uma ideia minha, né? Basicamente a gente passou muita dificuldade na nossa família e essa dificuldade era uma dificuldade financeira. E a grande parte das pessoas hoje no Brasil, elas têm problemas de organização, elas têm problemas de dívidas, é oferecido muito crédito, o mercado oferece muito crédito, o mercado oferece muito dinheiro e acaba que, por falta de uma educação básica, a gente acaba se enrolando no longo prazo, né? Então, aperta o orçamento, aquela coisa de ligação toda hora, você não consegue atender, você não consegue dormir direito porque há essa desorganização, há essas dívidas e todos os cobradores ali estão em cima de você. Então, começou a missão inicial foi para organizar a vida do brasileiro, tá? Então, o meu consultório financeiro ele foi criado por mim, tá? Essa aqui que você tá vendo aí na foto, essas pessoas são minha família, né? Aqui tem a Kátia e o Samuel. Por que eu tô mostrando isso para você? Porque na internet, né, a gente sabe que nesse mercado tá cheio de picareta, tá cheio de pessoas que querem fazer o mal. Então eu tô mostrando tudo isso aqui para que você entenda a nossa missão, para que você entenda que tudo isso aqui que eu tô falando para você é real, existe uma empresa, e existe uma entrega e existe uma transformação. Foram mais de 7 anos de atendimento, foram mais de 2.000 casos atendidos, de organização a investimento, né? Desde o princípio do princípio, que é sair da dívida, organizar e investir, a gente sempre buscou fazer todas essas etapas. Mas a nossa expertise maior é principalmente na área de organização familiar, tá? Então, basicamente, eu não sei se você sabe, mas os grandes nomes do mercado já falaram de mim, né? Eu tenho aqui, você está vendo aí no slide, o próprio Thiago Nigro, que é uma referência em finanças no Brasil. Você tem aí um dos maiores canais de finanças, né, pessoais, é o do Thiago Nigro. Tem aí na foto o Gustavo Cerbasi. Gustavo, ele é basicamente o papa dessa parte financeira, né, das finanças pessoais, né. Tem aí também o Flávio Augusto, tem o Ítalo Marcilli, tem o Thiago Brunet, tem o Carlos Bush, o Bruno Perini, grandes nomes do mercado que basicamente são pessoas que têm bastante autoridade, principalmente de investimento em finanças pessoais, tá? Então eu estou mostrando para você que aqui não é uma brincadeira, aqui não é uma falácia, existe uma construção, existe uma história. Eu recomendo que você acesse o meu Instagram, tá? O meu Instagram pessoal, e veja principalmente os destaques de depoimentos, né? Eu tive que fazer vários destaques de depoimentos porque são muitos depoimentos, são muitas pessoas com resultado positivo e basicamente eu tive que fragmentar em vários depoimentos, tá? Então, depois com mais tempo, olha lá no Instagram, dá um clique lá, veja, leia, veja os vídeos, veja os depoimentos, veja as fotos que a gente tira com os nossos clientes ali que tiveram resultado na organização financeira, nos investimentos e até na eliminação de dívida. Então, basicamente, as pessoas elas tendem a sempre pensar do jeito que eu tô te mostrando aí na tela, né? Academia, R$100 é muito caro. Rodízio, putz, muito barato. Terapia, R$200, nossa, muito caro. Né? Pra quê? Pra ficar conversando? Uma festa ali, R$200, barato. Né? Curso, R$3.000, nossa, eu nunca vou fazer isso. Esse curso é muito caro. Né? Só que um iPhone X, né, de 15 mil por 4 mil, você vai dar um jeito de levantar esse dinheiro para comprar esse iPhone. Olha as prioridades, né, como mudam, né? 60 minutos de leitura, nunca tem tempo. Só que 60 minutos de televisão, de seriado, é muito pouco. Às vezes você maratona um seriado, às vezes você maratona vários filmes, uma trilogia, enfim, e aí você gastou horas e horas e horas. Então tem que se tomar cuidado com isso. Se você quer essa mudança, você tem que estar comprometido com você mesmo em mudar. Porque a maior parte das pessoas, elas não estão interessadas que você mude, elas não estão nem aí. E no primeiro momento que você estiver se destacando, automaticamente começam a falar mal de você. Então tem que tomar esse cuidado, você tem que buscar essa mudança, tá? Então olha só, antes de você agendar a apresentação com o planejador MCF, eu coloquei alguns avisos, alguns alertas aqui, tá? Pra gente finalizar. Primeiro, evite remarcar a consulta. Então, marcou dia X, a X horas, vai, aparece, comparece, né? Se for online, aparece, se for presencial, aparece, mas tenta não remarcar. A grande questão de um processo de dinheiro, de finanças, é muito desafiador. Antes da pessoa sentar ali, ela teve que vencer ela mesma, né? Poxa, eu vou ter que abrir minha vida financeira.
né? Pô, vou ter que contar ali as coisas. Então, você tem que vencer isso, você tem que ir lá e vencer isso. Para incentivar, para que não aconteça a remarcação, a gente até penaliza, né? Olha, a primeira vai ser gratuita, esse primeiro encontro, né? Essa primeira reunião. Só que se você remarcar, aí a segunda você vai ter um custo, né? Porque você está remarcando aí, a não ser que seja um caso de doença, tá? Esse é o primeiro aviso que eu queria dar. Segundo, traga a família. Ah, mas eu tô interessada e meu marido não. Geralmente as mulheres procuram o meu consultório, depois traz o marido, depois no final do processo o marido não se envolve tanto que ele não quer mais sair do meu consultório. Então olha só, eu tô sozinha, traz o marido junto, né? Eu tô sozinho, minha esposa não quer vir, traz ela junto, pelo menos para essa primeira reunião, para haver uma conversa, para entender, porque não adianta nada você tá se organizando financeiramente e o outro cônjuge tá cavando ali, você tá tampando o buraco e o outro tá cavando o buraco, então não vai adiantar. Então os dois têm que estar alinhados ali, pelo menos nessa primeira reunião. Terceiro ponto, falar toda a verdade. Tá, então, qual que é o comprometimento aqui? Falar toda a verdade para o planejador. Tudo que você fala, a gente tem contrato, é confidencial, a gente não sai falando o nome de ninguém, não sai contando nada de ninguém. Tá? Então fica tranquilo, é um ambiente seguro, controlado. Então fala, olha, eu tô com dívida, eu tô com isso, né? Eu tenho um problema com aposta, eu tenho um problema... Cara, conta tudo, a gente vai criar ali o melhor plano para se resolver tudo isso, tá? E olha só, eu coloquei aí, de novo destacando, né? Mas como um aviso, só para ficar na cabeça, que basicamente a gente é uma empresa sem conflito de interesse. O que isso significa? Se você vai numa assessoria de investimento, há um conflito. Ah, não, eu te dou a consultoria gratuita. Consultoria para você comprar um produto lá, e esse produto remunerar ele e ele recuperar essa remuneração. Então não é tão sem conflito assim. A gente cobra por hora, né? Por atendimento. Então a gente não ganha ali, eu tenho que levar esse cliente para o banco X porque esse banco me paga. Não tem isso. Então você tem um ganho porque você vai ter do teu lado uma pessoa te falando a verdade, interessada em você. Tá? Então assim, é o planejador, o cliente contra todo o cenário ali financeiro. As empresas ali querem te vender alguma coisa, às vezes será necessário, às vezes a gente vai, isso aí não é necessário, isso aí tá muito caro, esse financiamento aí, nossa, sai fora, essa dívida aí tá muito cara, né? Então assim, a gente entra nesse modelo de te cobrar por atendimento, por hora, tá? E lembrar de novo que a gente trabalha como se fosse um pediatra, como se fosse um médico da família, tá? Então, por que eu estou frisando esses dois pontos aqui como aviso também? Para que fique claro, porque não é comum do mercado, tá? O mercado basicamente tem muito conflito de interesse, tá? Muito conflito de interesse. É só você pensar, às vezes você está querendo um empréstimo. Será que é hora mesmo de você pegar um empréstimo? O certo é você se organizar primeiro antes de pegar um empréstimo. Porque às vezes você pegou um empréstimo para pagar uma dívida, só que você não se organizou. Sabe o que vai acontecer? Você vai para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto empréstimo. Porque não vai se organizar. Porque simplesmente você acha que é só pegar grana, mas se você não tiver organizado, você não consegue ter resultado, você não consegue sair dessa bola de neve, certo? Eu coloquei aqui uma frase para a gente finalizar. Olha só que interessante. Perde-se mais pela indecisão do que tomando decisões erradas. A indecisão é a ladra da oportunidade. Então assim, eu te apresentei aqui o meu consultório, eu contei aqui alguns casos, contei aqui algumas coisas que mostram que a gente tem autoridade no mercado, os grandes conhecem a gente. Mas olha só, mexer no planejamento financeiro, eu sei, é uma coisa muito difícil, tá? É muito difícil. E geralmente, principalmente para o público masculino, porque é um orgulho. Putz, mas eu que organizo a conta aqui de casa. Mas, olha só, se tá com problema ou se quer performar mais a vida financeira, abre mão desse orgulho, vai para o processo, marca essa primeira reunião, conversa, conta tudo que está acontecendo, abre o jogo, porque vai ser decisivo. Quantas pessoas a gente não atende que fala, nossa, por que eu não conheci vocês há X anos atrás? Por que eu não estou com vocês há X anos atrás? Eu economizei aquilo, eu fiz isso, tive esse resultado, né? Sempre lamentando por não ter feito lá atrás, né? Porque simplesmente esperou muito, ou não conhecia, ou não tinha visto ainda a nossa empresa, tá? Então toma cuidado com isso. E o que eu deixo para você de mensagem?
para agora, pega o seu cônjuge, se você não está com ele assistindo essa aula, tá? Volta essa aula, assiste junto os dois, e aí o que acontece? Marque essa reunião com o planejador MCF, tá? Marque essa reunião, a primeira reunião é gratuita, a gente quer entender se o nosso serviço é para você, a gente quer te conhecer melhor, a gente quer entender se o que a gente tem a oferecer vai te ajudar, né? De repente o que a gente tem de proposta pode mudar a sua vida financeira e de toda a sua família.